Olá pessoal, tudo bem? Obrigado por participar desse webinar. Hoje vamos falar de transformação digital na gestão de fornecedores. A ideia é apresentar uma série de tecnologias, uma série de soluções que estão transformando a gestão de fornecedores, tanto no Brasil quanto no mundo, né? Começar um pouco me apresentando, depois tanto o Tássio quanto o Thiago também vão se apresentar. Eu sou Maurício, eu sou diretor executivo da ICTS. Eu estou trabalhando em consultoria, a gente já fez N projetos nessa área de suprimentos, de transformação, há mais de 20 anos, né, e há 3 anos eu sou o diretor de inovação e tecnologia da ICTS. Bom, tudo bem, pessoal? Eu sou Tássio, sou diretor de diligências, que é uma área que cuida de toda a parte de background check, avaliação de terceiros, due diligence e investigação de ativos. Estou aqui na CTS há mais de 15 anos, sempre trabalhando aí também com projetos relacionados a suprimentos, enfim, e hoje estamos aqui para a gente falar um pouquinho aí do processo de avaliação, né? Eu vou falar especificamente do processo de avaliação de fornecedores. Olá pessoal, eu sou o Thiago. Hoje eu sou responsável aqui pelas soluções de Intelligent Process Automation na ICTS Protiviti. Antes eu era responsável pelas soluções de Sourcing and Procurement, então a ideia é falar um pouquinho aí sobre a área, as boas práticas e um pouco de como a gente vem aplicando as tecnologias para suportar as áreas aí de suprimentos. Bom, começando então, só contextualizando, né, a importância da área de suprimentos para organizações, né? Não só a área de suprimentos, né, ela está aqui para negociar, para reduzir custos, mas ela também gerencia todos os gastos da organização em geral, né? Todos os gastos, todas as compras deveriam passar por suprimentos. Ela também é a porta de entrada para a proteção de riscos da organização. Você está hoje trazendo para dentro, né, N fornecedores, N materiais, N produtos, que podem gerar uma série de riscos para a organização, sejam riscos materiais, sejam reputacionais, sejam de imagem. A gente está vendo o que acontece aqui no mercado, vários fornecedores hoje em dia, né, têm um problema, imediatamente os consumidores, os clientes, associam, não aquele fornecedor, associam a marca, né. Então também suprimentos têm essa função crítica de proteção do negócio, né? Ela também tem uma função da parte de conformidade, tem uma série de regulações, uma série de normas, né, que as organizações devem atender e que vinculam, especialmente no Brasil, né, dos fornecedores para quem está, né, para a organização, né? Então a gente não pode se abter nessas horas de verificar ou de garantir a conformidade com uma série de leis, regulações e tudo mais. Trabalhista é mais famosa, mas N outras, né? Desde segurança, desde questões regulatórias, por exemplo, do setor financeiro também. Então tem uma série de normas hoje, LGPD, hoje já está, né, tá muito em voga, vai agora entrar em agosto. Então todas essas regulações vinculam os nossos terceiros a nossa empresa, né? E lógico, suporte à operação, né? O dia a dia, sem uma área de suprimentos tanto estratégica quanto operacional, a organização basicamente não funciona corretamente, né? Mas como estamos, né? Qual é a questão do Brasil aqui nisso, né? O Brasil, enfim, somos o segundo no mundo, né? Mas infelizmente em complexidade corporativa, né? Essa aqui é uma pesquisa do ano passado, publicada esse ano, né? O Brasil só perde para a Indonésia em complexidade corporativa. E isso envolve tudo, né? Desde as burocracias, desde regulações, desde o que a gente tem que garantir, fazer e tudo mais, né? Então o Brasil está muito bem posicionado lá, né? Brasil, Argentina, Bolívia, Grécia, estamos aí, Grécia, desculpa, está terceiro, mas é quinto aqui. Então assim, somos infelizmente um país extremamente complexo, né? E o que está se propondo para procurement? Qual é a visão de procurement, né? Essa aqui é uma pesquisa de 2018, é a última pesquisa que saiu sobre digital procurement, feita com mais de 3.000 organizações no mundo, né? Menos de 10% das empresas, elas implantaram soluções para procurement, né, para compras baseadas em algumas tecnologias chaves que já estão disponíveis, né? Então,
podemos entender que, e a segundo bullet aqui fala isso, né, que mais de 60% das organizações trabalham basicamente no Excel, no Access, em ferramentas do Microsoft Office. Então, são ainda trabalhos bastante manuais, que são, podem acontecer erros nesses processos, né, e não estão sistematizados, não estão integrados também aos sistemas da organização, né. Então, o trabalho bastante complexo, que é feito com ferramentas não adequadas para isso, né? E aí, falando de gestão de riscos, gestão de todos os stakeholders dessa cadeia de suprimentos, categoria e tudo mais, isso sobe para 70%. Então, se a gente sai da função suprimentos, mas abarca também a função compras, desculpe, mas abarca a função suprimentos como um todo, 70% das empresas, estamos falando 2 anos e pouquinho atrás, né, no mundo, não é só Brasil, né, elas estavam basicamente fazendo as coisas na mão, né, sendo que já temos tecnologias para criar uma nova área de suprimentos. E Maurício, só complementando, a gente vê que as empresas vêm passando por uma jornada de transformação digital, né, muitas acabam aplicando essas tecnologias quando falam dos seus clientes, né, então para o cliente é uma empresa inovadora, digital, etc. Quando a gente olha, né, nos processos de back-office, especificamente aqui que a gente está falando de suprimentos, né, acaba que essas tecnologias não são muitas vezes aplicadas, né, isso entra ali no roadmap de TI, isso demora muito tempo para se implantar, os ERPs ainda são um pouco arcaicos muitas vezes, né, e aí o pessoal parte para essas soluções que você citou, né, em Excel, Access, que são mais fáceis, mais rápidas, para também não ficar sem nenhuma ferramenta ali para trabalhar. Exato, eu acho que assim, né, as empresas estão focando na transformação digital muito na ponta, né, nas áreas fins da empresa, e toda a área de suporte, ela tem que ir a reboque, não está conseguindo acompanhar a velocidade, e a gente vê isso realmente acontecendo, né. Bom, vamos fazer um quiz agora, uma pequena pesquisa aqui, só para entender um pouquinho as dores que vocês têm em relação ao trabalho de vocês no dia a dia. Então, aí, pessoal, se vocês verem as opções, né? Então, quais as principais dores, né? Então, entender a necessidade dos clientes internos, sem perder qualidade e exposição a risco, né? Então, a gente sempre, a área de suprimentos, aí fica buscando entender ali as necessidades, atender os clientes internos dela, mas é importante a gente não perder nem a qualidade, nem expor a empresa a risco com esse atendimento. Acompanhar novas demandas regulatórias e necessidades das áreas clientes. Então, o FIS citou aí a LGPD que está entrando, né? Mas a gente sabe que no Brasil, principalmente compras aí, a legislação tributária cada dia é uma, então acompanhar isso é crítico. Conseguir realizar a gestão dos fornecedores desde a homologação até o fim do relacionamento de forma simples e eficaz. Então a gente sabe que o processo de homologação muitas vezes ele é bem estruturado, né? Mas o fornecedor tem toda uma jornada, todo um ciclo de vida dentro das empresas, e é importante que as mesmas práticas que você aplica na hora da entrada, que você mantenha esse acompanhamento ao longo do ciclo de vida de relacionamento desse fornecedor. Exato. E complementando, né, pessoal, esse processo de acompanhar o fornecedor, né, do início ao fim do seu relacionamento, nem sempre é fácil, né? Um processo que antes era muito manual, muita planilha, né? Pega um exemplo lá, o ponto do cara às vezes ainda é na mão, né? Os SLAs são muito difíceis de acompanhar. Mas hoje a gente já tem uma série de tecnologias, a gente vai falar de algumas que facilitam esse processo. Exato. Acho que aqui a gente já está com bastante respondentes, né? Acho que dá para finalizar. Legal que ficou bem equilibrado, né? A gente tem visto aí o campeão atender as necessidades dos clientes internos, mantendo a qualidade e sem expor a risco, né? Mas ali, bem próximo ali, também as outras duas opções tá bem equilibrado, né? Acho que os desafios são comuns aí a todos, né? Exato. Acho que são dores gerais, na verdade. Ou perguntamos, acertamos na mosca, ou realmente, né? São todas as dores que todo mundo tem, né? Legal. Bom, o que é então, né, esse novo área de suprimentos, né? A gente tem, hoje em dia, nos suprimentos tem duas responsabilidades principais, né? Uma na homologação, né?
e aí ela tem que tratar os riscos estratégicos, né, que a gente fala, então, ser um suprimento estratégico, aquele é o melhor fornecedor, né, ele vai me atender, mas não só me atender operacionalmente, mas ele faz sentido para a organização, né, seja um fornecedor estratégico, seja um fornecedor operacional, em que quadrante vocês enquadram ele, né, mas também ele expõe minha imagem a riscos, ele vai expor minha imagem a riscos, né, a gente está vendo um mundo cada vez mais conectado, né, vê-se aqui, sei lá, Reclame Aqui, Procon e tudo mais, né, o pessoal não quer saber se a loja atendeu, né, ele está vinculando, por exemplo, né, a pessoa, vou dar um exemplo aqui de varejo, por exemplo, né, se o segurança da porta lá te distratou, fez alguma coisa, ele não vai atrás da empresa de segurança, né, ele é associado imediatamente a outra marca, né, se é uma marca B2B, né, se você está comprando um componente, está comprando alguma coisa, e ele veio com um problema, né, e foi distribuído no mercado, né, não adianta falar, não, mas é o componente do chip XPTO que fez, né, a gente sabe disso que resvala imediatamente para a marca. Mídias sociais, né, a gente viu aí no Big Brother da vida aí, quão é relevante, né, nas eleições, então o pessoal fala mesmo, né, comenta e espalha muito rápido isso, a gente perde controle. E tem os riscos operacionais, né, atende os requisitos mínimos, seja de qualidade, seja requisitos mínimos de financeiros, fiscais, etc. e tal, né? Então, na homologação, eu tenho a gestão, né, recorrente desse fornecedor. Então, não terminando a homologação, eu preciso saber cuidar desse fornecedor até ele ser, que a gente fala, né, até ser aposentado, né, até ser retirado da minha base de fornecedores. Ele tem todo um ciclo de vida dele. Então, aí também tem riscos estratégicos, né? Eu estou sendo competitivo ainda com esse fornecedor, ou então os riscos mais operacionais, né? Ele continua me expondo a riscos, ele continua atendendo os SLAs desejados, né? Mas, nessa nossa realidade do dia a dia hoje, né, surgiram alguns outros pontos que o Digital Procurement tem que tratar. Primeiro são os novos canais, né? Hoje num dia eu produzo, não vendo, eu não me relaciono somente nos meus canais tradicionais de atendimento, né? Seja minha indústria, seja minha loja, seja meus serviços, né? Hoje em dia eu tenho todos os novos canais digitais para atender N locais, eu tenho também fazer sourcing, fazer escolhas, verificar as exposições que esses fornecedores tem nas próprias mídias sociais, nas próprias internet, o que as pessoas estão falando, né? Então, se eu estou trabalhando, vamos dar um exemplo aqui, antigo, mas existe ainda, né? Eu tenho um airbag da Tanaka lá que tem problemas muito sérios de qualidade, né? Hoje em dia, o brasileiro está perguntando, peraí, esse carro tem o airbag dessa marca? Eu não quero esse carro, porque esse airbag é famoso por matar, não funcionar na hora que eu preciso. Né? E o pessoal vai atrás disso, né? Então a gente tem que ter esses novos canais, a gente tem que estar monitorando, avaliando, né? Tem a velocidade, como vocês colocaram nas dores de vocês, os clientes nossos internos não estão mais aceitando SLAs de 48 horas, de uma semana, né? Um mês para homologar é uma loucura, né? Eles querem o seguinte, botei para dentro fornecedores, eu quero rápidas as opções. Uma vez selecionado, ele tem que ser homologado, ele tem que ser cadastrado, ele tem que estar disponível muitas vezes em horas, né? É a síndrome do WhatsApp, né? Ninguém aguenta esperar os 2 tiquezinhos do WhatsApp, ele também não quer esperar os 2 tiquezinhos da área de suprimentos para validar, né? Tem a questões de customizações, né? Hoje em dia os produtos têm que ser muito customizados, eles têm que me atender com várias especificações, de várias formas diferentes, eu tenho que gerenciar isso também. Tem a questão global, local, muitas vezes eu compro globalmente, mas eu tenho que atender especificações locais, ou então eu sou um fornecedor local, mas eu tenho que atender o mercado global, com standards, com padrões de qualidade, padrões de segurança, padrões de riscos diferenciados, e eu tenho que ser uma empresa hoje em dia proativa, né? Uma área proativa, na verdade, suprimentos, né? Suprimentos não pode mais ser passiva. Estão se exigindo que suprimentos olhem em 2, 3, 5 anos o que a empresa vai ser para começar a pensar nesse fornecedor do futuro. E é isso, né, tanto agora misturando as questões de homologação, de gestão e essas tendências que o Digital Procurement vem se propor a ajudar pelo menos a resolver, né? Então, transformar o procurement, a área de compras, a área de suprimentos,
numa área mais digital, né? E para isso, a gente vai apresentar para vocês aqui 4 novas soluções que já estão disponíveis, existem, talvez vocês conheçam uma ou mais de uma delas, tá? Mas que tem trazido resultados fantásticos, né? A gente tem feito no Brasil, inclusive, vários projetos, várias soluções com essas tecnologias, né? A primeira é Process Mining, que me ajuda a ser muito mais eficaz, muito mais eficiente, identificar gargalos dentro da organização, que muitas vezes não é da área de suprimentos, né? O problema está nas áreas clientes, está nas áreas outras, né? E o Process Mining ajuda a identificar essa série de gargalos, né? Depois, como eu posso reduzir os trabalhos manuais, reduzir custos, né? A gente tem uma pressão enorme para redução de custos, seja de compra, mas também interno, né? Isso, o RPA, né, o Robotic Process Automation, ele ajuda demais nisso. Ele funciona como se fosse, vamos dizer, um trabalhador nosso, um funcionário nosso, né? Mas ele não se cansa, ele trabalha 24 horas, não tem problemas trabalhistas, não vai entrar com processo, é lindo, maravilhoso o RPA trabalhando, né? Em terceiro, né, que é o Digital Process Automation, em que eu crio, né, todos os processos, né, eu formalizo os processos da organização dentro de um sistema, então eu consigo colar os vários sistemas, as várias planilhas que eu tenho através de um sisteminha, eu consigo alcançar até stakeholders fora da minha organização, e por fim, toda a parte de gestão de riscos, seja na homologação, seja ao longo do ciclo de vida, com o Smart Due Diligence, né? Tecnologias hoje de due diligence que não se restringem somente a aspectos tradicionais, financeiros, fiscais, alguma coisa assim, mas ele vai muito além, né? Utilizando tecnologias como inteligência artificial, machine learning, ele consegue até prever uma tendência e mostrar, por exemplo, os contextos em que aqueles fornecedores estão, permitindo você avaliar o risco praticamente 360 graus. Né? Bom, agora a gente vai apresentar um pouco as soluções. Passo aqui para o Thiago um pouquinho. Legal. Bom, pessoal, vou falar um pouco sobre Process Mining. Eu não sei se todos conhecem, mas basicamente o Process Mining ele é uma tecnologia que permite visualizar, entender como o processo está acontecendo com base no que está sendo transacionado dentro dos sistemas, né? Qual que é a vantagem, né? Aqui eu estou falando de ver o processo 100% das formas como um processo pode ocorrer. Né? Quando a gente faz um mapeamento tradicional ali, que a gente vai entrevistar, acompanhar a dinâmica da área para entender um pouquinho das atividades, obviamente que a gente acaba perdendo alguma ou outro detalhe, né? Porque são caminhos que são pouco usados do processo e que eventualmente o pessoal não está tão atento. Né? Aqui eu tenho essa visão geral, né, do processo e o mais importante em tempo real. Né? E a plataforma permite você enxergar os gargalos, gaps, retrabalhos que estão acontecendo, mas também enxergar potenciais riscos. Né? Até a gente brinca, a gente fez um projeto num cliente que ele tinha na política dele previstas 5 diferentes maneiras de você fazer pagamentos a fornecedor. Quando rodou o Process Mining, descobriu-se que tinha mais de 30 formas diferentes que o pagamento estava sendo feito. Né? Então, imagina a exposição que você pode gerar a risco, né, pagando fornecedores de uma forma que você não previu, ou não sabe, ou não está controlando. Né? Então, aqui, só para mostrar na prática, né, aqui eu trouxe algumas telas, mas vou fazer uma demonstração aqui para vocês na prática de como funciona o Process Mining. Tá? Então, essa aqui é uma tela, né, baseada no sistema ERP do cliente, em que eu coletei as informações, ele já desenhou para mim como é o meu processo. Né? Então, ele pode ser tão simples quanto criar uma requisição, aprovar, lançar um pedido de compra para o fornecedor vai mandar lá a invoice e eu vou agendar essa invoice, ou essa nota fiscal para pagamento. Né? Então, esse seria o caminho feliz, o caminho mais comum do processo. Né? Mas quando eu vou olhar 100%, né, todas as formas como esse processo aconteceu, né, ele pode ficar tão complexo quanto for possível. Né? Então, a gente aqui, nesse caso específico desse cliente, a gente não consegue nem entender o que está acontecendo quando a gente olha para 100% do cenário. Obviamente que aqui eu consigo ter uma visão talvez mais simples e tudo mais, e eu consigo ver os impactos. Né? Então, aqui eu já vi, olha, tem alguns casos aqui, tem 5.000 compras que não passaram pela etapa de requisição, elas foram direto para a etapa de pedido. Né? Existe um risco aqui, qual é o risco que isso me traz? Né?
Eu também posso mudar aqui a minha avaliação de ver o número de itens para ver o tempo médio que está sendo gasto, né? E aqui eu consigo entender aqui, por exemplo, expandindo um pouquinho mais as opções, onde o processo leva mais tempo, né? Então, entre enviar aqui e receber a mercadoria, eu estou levando 4 dias em média. Parece um tempo bom, mas será que eu tenho isso concentrado em algum fornecedor que está me impactando nesse tempo? Aqui entra o envio da ordem de compra e o envio da invoice eu tenho 10 dias. Será que é um tempo razoável? Será que eu tenho alguma coisa que eu possa fazer aqui para melhorar? E aqui nos casos, aqui, por exemplo, também eu consigo ver onde é que está automatizado. Então, aqui, se eu até mudar aqui para minutos, eu vejo que é uma atividade que leva 0 minutos, então provavelmente aqui eu tenho um caso de automação, né, já que a atividade está levando ali pouquíssimo tempo para ser executada, né. Então aqui eu tenho toda essa possibilidade de explorar, entender um pouquinho melhor do processo, mas também eu posso entrar um pouco mais no detalhe e entender os riscos desse processo. Então aqui está um exemplo de um cliente que a gente pegou a matriz de riscos focadas em compras e transformou isso no monitoramento em tempo real, né? Então, para cada risco, eu tenho uma série de testes analíticos que eu crio, que para cada nova transação que entra no sistema, ele passa por esses testes, né? Então, nesse primeiro caso aqui de compras não autorizadas pela empresa, eu coloquei aqui um teste, que seria ver os pedidos de compra que não tem uma requisição atrelada, né? Ele aplicava 100%, ou seja, a empresa definiu que 100% dos pedidos precisam ter uma requisição. E aí, quando eu olho os que passaram, 53% só passaram, ou seja, 47% dos meus pedidos de compra não tinham uma requisição atrelada. E aí eu posso começar a fazer ali a minha exploração e entender onde é que estão as causas raízes, né? Então, aqui, por exemplo, vou filtrar somente quem falhou, né? Ou seja, somente os casos em que não existe a requisição, né? Então, você vê que o processo já inicia direto no pedido de compras. E aí eu posso utilizar alguns filtros. Então, eu posso entender aqui, por exemplo, por material, será que tem algum item de compra que é mais crítico, né? Eu posso também aqui filtrar por fornecedor. Será que tem algum fornecedor que está gerando maior impacto para mim, né? Eu consigo fazer essas análises e consigo ver que se tem algum mês também que isso foi mais crítico, mais relevante, etc. Isso, Thiago, eu acho que é super importante também, né? Para levar argumentos nas discussões com as outras diretorias, né, com presidente e tudo mais, ou seja, o que está acontecendo na organização, né? Não buscando culpados, mas, poxa vida, né? Pô, a gente determina normas, né? E muitas vezes suprimentos quem define algumas normas em alinhado com as organizações, mas quem está descumprindo muitas vezes é a própria área, né? Ela vai lá e passa direto, né? Fala, não, pague-se, né? Lógico, tem compras emergenciais, a gente sabe disso e tudo mais, mas se 50% das compras não estão seguindo o processo, ou né, o processo está errado, né, a normalização está errada, ou as áreas não estão obedecendo, e às vezes você leva visualmente isso, é muito poderoso para você convencer, para você mobilizar as outras áreas, pessoal, vamos seguir o processo, porque não está dando certo isso aqui. O legal aqui, por exemplo, você tem que 75 milhões foram comprados fora desse procedimento, né? Sem a requisição, no caso, né? Sendo que 32 milhões só com esse fornecedor. Então, eventualmente, algo que eu, trabalhando aqui para entender a compra com esse fornecedor, eu posso, vamos falar assim, sanar o problema, ou grande parte dele, com ações pontuais ali, que talvez não demandem tanto esforço. Né? Aqui a gente tem todo um fluxo que é disparado, enfim, eu acho que o tempo aqui nosso é um pouco escasso, mas eu posso disparar um fluxo de tratativa a partir daqui, tá? E isso gera uma esteira ali para a pessoa responsável por aquela contratação fazer uma tratativa, tá? Voltando aqui para a nossa apresentação, então esse é o Process Mining, né? Como ele pode contribuir. Eu vou falar um pouco aqui, talvez, na mais popular das soluções que a gente vai falar hoje, que é RPA, né? Então, para quem não conhece, o RPA ele é um robô que emula a interação humana com aplicações. Então, qual a grande vantagem dele? É que eu não preciso mexer em código-fonte de nenhum sistema, não preciso fazer nenhum tipo de customização nos sistemas. Basicamente, ele vai interagir com o sistema como um humano, como a gente interage, né? Fazendo clique, digitando no teclado, enfim. Ele trabalha na camada do usuário, né?
Eu trouxe o dado da pesquisa aqui do Instituto Information Management, aqui no Brasil, né, para entender, compras hoje é o quinto processo, a quinta área que mais utiliza RPA, né, no Brasil, falando das empresas que utilizam, então 18% das empresas já utilizam em compras, né, e aí, puxando aí um pouco daquele cenário que o Maurício trouxe lá no início, né, de você ter muitas aplicações Excel, muitas vezes portais separados, né, essa questão dos ERPs muitas vezes serem engessados, do custo de customização ser muito complexo, as pessoas acabam desenvolvendo ali em Excel um formulário, um processo no Access, ou às vezes em alguma solução ali, isso vira uma colcha de retalhos, né? Então, isso estimula as necessidades, muitas vezes, de você fazer Ctrl+C, Ctrl+V de um sistema para o outro, para você conseguir gerar um relatório, você ter que cruzar bases de dados desses diferentes sistemas para chegar a conclusões, né? Então, o RPA, muitas vezes, ele é utilizado em compras para ajudar, né, a organizar essa dinâmica, né? Seja, por exemplo, para extrair essas bases, cruzar, montar o relatório e deixar com o analista somente a atividade de análise, que é onde ele agrega mais valor, seja para executar essas conciliações entre diferentes sistemas e inputs, né? Até aqui a gente vai trazer, a gente tinha preparado 2 exemplos, mas um vídeo que teve problema. O primeiro aí seria o cadastro de fornecedores no SAP ECC, né? Então, a partir ali de um formulário Excel ou de um portal de cadastro que o fornecedor imputa os dados, eu posso pegar esses dados e fazer o cadastro lá no meu sistema SAP. E o segundo, que eu vou passar o videozinho aqui para vocês, que é o exemplo do lançamento de nota fiscal, que muitas vezes até não é um processo de compras especificamente, mas que a gente vê muito. E falando aqui da nossa offering de RPA, é o que a gente é mais procurado no dia a dia, para fazer a automação desse processo de lançamento de notas fiscais, né? Então, aqui vocês estão vendo o robô fazendo o login no SAP, ele vai acessar ali a transação de fazer entrada de notas, né? Nesse caso, a gente utilizou ali um relatório Excel com todas as notas que precisariam ser imputadas, mas quando a gente faz essa automação nos clientes, a gente usa ou entrar no site da Cefaz para extrair a nota fiscal, ou, eventualmente, muitas empresas já têm aquele extrator do XML, né, que traz todos os XMLs, e a gente faz uma conexão para depois lançar isso dentro do sistema ERP, né? Obviamente que aqui no Brasil a gente tem um dificultador, que são as notas de serviço, né, que cada prefeitura tem o seu template, tem o seu site, então dificulta um pouco mais, mas para as notas de material isso já é bem mais simples. Então o robô vai basicamente pegar ali como se fosse uma pessoa, como vocês estão vendo aí, vai fazer toda a digitação dos dados da nota, né, fazer lançamento ali nota a nota, de um script que eu posso deixar ali, né, pronto, né, vá, sei lá, todo dia de manhã e veja as notas que chegaram no dia anterior e limpe, ou a cada meia hora vá lá, ou a cada evento novo de nota que aparece ali no meu extrator de XML, você faça o lançamento, né? Então, ele vai trabalhando ali, fazendo esses lançamentos da nota, e no fim ali eu coloquei ele para gerar um relatório, né? Ele vai baixar ali um relatório com todas as notas que foram lançadas ali no dia ou no período, né? Vai gerar esse relatório em Excel e mandar para o responsável, porque muitas vezes nem 100% das notas é possível a gente fazer o lançamento, né? Então, é bom que o robô diga quais eles lançou e quais eventualmente ficaram pendentes de serem lançados. Tá? Uma coisa legal do RPA, né, acho que legal complementando o que o Thiago falou, duas coisas, né? Ele trabalha 24 horas, né? Porque ele imita um ser humano, mas ele pode trabalhar 24 horas, né? Você deixa ele rodando todo momento. Então, até eventualmente, você para trabalhar no dia a dia, no RP, nos seus sistemas, saiu o final do dia, começa a rodar o robô. Então, ele trabalha no período que você não está trabalhando, né? E outra coisa também interessante é que ele faz essa cola entre os vários sistemas, né? Então, muitas vezes, são automações simples que a gente manda para a TI, pelo amor de Deus, vamos automatizar envio de nota fiscal, né? É óbvio, né, que o recebimento de nota fiscal, né? Eu recebi um Excel, poxa, deixa eu fazer uma feature que imputa o Excel,
e ele aparecer no sistema, né? Só que a nossa fila, né, a nossa prioridade para a TI é a última, né? A TI está atendendo o negócio, vendas, crescimento e tudo mais, né? A área de suprimentos é a última a ser atendida. O RPA faz essa cola, ele pode abrir um Excel, ele pode abrir o SAP, depois ele vai para o Oracle, depois ele vai para o Master SAF, depois ele volta, vem, e fazendo essa cola toda entre os sistemas. Então, é uma solução muito rápida, muito barata, tem até robôs grátis, tá? Só para vocês terem ideia. Então, esse sistema aqui a gente pode rodar, não precisa pagar licença, ele tem uma versão grátis do robô, só tem a questão de desenhar o robô, fazer o robô e deixá-lo rodando e fazer manutenção, né? Porque sites mudam, até o próprio RP, né? Alguém coloca um botão a mais, muda um relatório, alguma coisa assim, precisa de uma manutençãozinha, mas ele é uma solução bastante boa, rápida, barata e muito eficaz para essas automações. Legal. Bom, por fim, falar um pouco de DPA, Digital Process Automation. Acho que para quem é mais antigo aí, conhecia como BPMS, né, o Business Process Management Suite. Ele foi repaginado aí, obviamente, trazendo aí novidades para facilitar a implantação. Aqui eu também trouxe um dado interessante, né, na revista CIO saiu um artigo aí com uma pesquisa pós já a pandemia, né, entendendo ali que da área de compras aí o pessoal 42% das empresas já estão utilizando a automação para fazer gestão de riscos, né, e que isso deve dobrar aí nos próximos 2 anos, né, e de fato, né, a pandemia forçou algo que já vinha acontecendo, que muitas vezes eu tinha processo em papel, né, que o pessoal precisava entregar uma série de documentações ali em papel para a empresa, fazer uma análise, liberar, acompanhar, e que isso acabava gerando ali tempo. Com a pandemia, trabalho remoto, etc., isso já dificultou muito mais trabalhar essas questões aí de processo em papel, mas ainda existem uma série de processos que acabam sendo dependentes tanto de Excel como, por exemplo, de e-mail, né? Quem é que nunca respondeu um e-mail aí de acordo, né? Para poder aprovar alguma coisa, a pessoa pegar e anexar eventualmente lá no pedido de compra ou anexar no cadastro do fornecedor para dizer que aquilo foi aprovado, né? Então, o DPA ele vem justamente ajudar a criar esses formulários online, criar essas alçadas, esses fluxos de processo para automatizar rotinas ali das áreas, né? Aqui a gente trouxe um exemplo, um processo que é bem comum aí, principalmente quando a gente fala de indústria, que é o processo de validação da documentação de terceiros que trabalham ali nas instalações da empresa, né? Então, aqui eu estou falando de ASO, para trabalhos ali que envolvam risco, as NRs, né, NR10, enfim, as NRs que são aplicáveis para os trabalhos de risco, né? Toda essa documentação tem que ser controlada pela empresa contratante, né, para que os terceiros que estão alocados ali nas suas unidades estejam de acordo com as normas de saúde e segurança do trabalho, e muitas vezes é um processo, aliás, na maioria das empresas, esse processo é manual, né? O pessoal vai lá, leva a documentação em papel, isso é escaneado, eventualmente guardado numa pasta, né? E sempre tem muito risco de vencer a documentação, ou o pessoal, às vezes, da terceirizada troca o funcionário e, às vezes, não atualiza a documentação. Então, aqui a gente criou para esse cliente uma plataforma utilizando DPA, né, que a gente consegue fazer toda a anexação de documentos através de um formulário online, e isso fica disponível num dashboard ali mostrando, olha, quais colaboradores estão com a documentação em dia, quais colaboradores estão com a documentação vencida ou a vencer, né, e aí eu posso disparando o fluxo tanto para a empresa cadastrar essa documentação para novos colaboradores, quanto para o time interno, por exemplo, de segurança e saúde ocupacional, fazer a avaliação dessas documentações para liberar os acessos da empresa à unidade, né? E também a gente já está criando aí para ele o processo de avaliação em loco, né? Então, para fazer a autorização de trabalho ali, né, eu posso ir ali, pegar um tablet ou um celular ali, tirar foto dos EPIs para falar se a pessoa levou todos os EPIs necessários para aquele tipo de serviço, e já pego as assinaturas ali no tablet mesmo, ali na hora, dos responsáveis pelo serviço, para isso tudo ficar documentado, e depois aí, se eventualmente a empresa for questionada sobre a segurança dentro das suas unidades, ela ter tudo isso digitalizado num relatório de forma rápida
para atender os reguladores, né? Então, essa é uma solução bem rápida aí de como a gente consegue aplicar. Bom, tem umas perguntas aqui, pessoal, o Maurício já foi respondendo, mas só para passar aqui sobre o RPA, né? Essa solução é o UiPath, que é a líder global hoje, que a gente mostrou no videozinho, é a líder global hoje em RPA, que a gente é parceiro deles aqui no Brasil. É uma solução super simples de se desenvolver, de fazer desenvolvimentos nela, que a gente chama de low code, né? Quase nenhum código de programação é necessário. A Regiane também perguntou aqui sobre o fluxo, é o fornecedor que acessa, sim. Tem um portal web, Regiane, que o fornecedor faz o seu login, ele imputa ali os documentos, cadastra novos colaboradores, e a partir do momento que ele cadastra, isso gera um fluxo interno na empresa para fazer a validação e falar, olha, a documentação está ok, ou se precisar de alguma substituição, né, se ele não mandou todas, tudo isso dentro do sistema. E uma vez que está tudo ok, esse sistema ele integra lá com liberação de catraca, né, do cliente, para que aquele colaborador possa acessar a unidade do cliente. Aline, como os dados do documento anexado se transpõem para o sistema para monitorar os dados, vencimento, validação? Hoje isso está sendo feito manual, tá, Aline? A gente consegue agregando o RPA aqui no DPA, a gente pode fazer essas validações de campo, desde que o documento seja padrão. Então, o RPA ele tem o que chama de OCR, que ele lê o documento e extrai informações-chave. A grande dificuldade aqui nesse processo da gente fazer isso é que muitas vezes o documento não é padrão, né? A gente sabe que ASO, muitas vezes, cada empresa ali tem um padrão, às vezes tem dados preenchidos à mão pelo médico, então isso dificulta a gente utilizar o OCR. Mas se você, por exemplo, se a empresa conseguir estabelecer um padrão, isso fica muito fácil de ser feito, tá? Rodrigo Dantas, qual a plataforma que vocês usam? No DPA, a gente é parceiro da Nintex, aqui no Brasil, também é uma das soluções líderes de mercado aí quando a gente fala de DPA, mas muitas vezes a gente usa o próprio Office 365 para fazer algumas dessas automações, né? O Office 365 vem evoluindo bastante aí com o Power Apps, o Power Platform, né, que permite essas automações. O RPA é o UiPath. Eu acho que é isso, pessoal. Vamos passar a bola aqui para o Tássio. Vamos para a final aí. Vamos lá, legal. O Thiago comentou aí das opções que tem para tornar o processo mais eficiente como um todo, né? O DPA talvez sendo mais utilizado ali no processo de gestão, né, do dia a dia lá do fornecedor. O que a gente vai falar aqui é do processo de homologação, né? Então vamos voltar um pouquinho, vamos homologar esse fornecedor e vamos avaliar risco desse fornecedor, né? Esse é o ponto aqui que a gente vai abordar quando a gente fala dessa ferramenta, que é o Risk Check, uma ferramenta nova e que ela muda um pouco o fluxo, né, do processo de avaliação. Antes, o pessoal de suprimentos era muito dependente de uma posição, de uma área de risco, uma área de compliance, para retornar se aquele fornecedor ali tinha algum risco de diversos temas. A gente vai falar um pouquinho dos temas de risco que podem ser avaliados, mas o que a gente entrega nessa ferramenta muda um pouco a ordem, porque próprios suprimentos pode startar um processo de avaliação e se tiver dentro das regras definidas pela empresa, e aí pode ser uma regra definida pela compliance, uma regra de risco, uma visão de risco de cada empresa para cada processo, aquele fornecedor vai ser avaliado através de uma inteligência artificial da plataforma e vai ser aprovado ou vai gerar um red flag para ser analisado com mais detalhe. E aí esse detalhe pode ser verificado por uma área de compliance, por exemplo, ou mesmo pela área de suprimentos, porque é muito simples, o que essa plataforma simplificou muito o processo, né? Então, é uma plataforma que vai otimizar o custo, né, dentro dessa atividade de gestão de risco e compliance. Ela pode iniciar a partir de suprimentos e pode ser finalizada dentro de suprimentos também, então não mais gerando dependência aí entre as áreas. Vai simplificar, né, o processo de monitoramento. Então, ela é uma plataforma que, além da homologação, você consegue fazer a gestão também do fornecedor através de monitoramentos
recorrente de risco, né? E melhorar o processo de onboard de clientes. Talvez aqui não seja muito caso para suprimentos, mas ela ajuda também em avaliações de clientes, mesmo até avaliações de CPF. Tá? Uma plataforma aí que tem mais de 1.700 fontes de riscos plugadas, ela traz decisões imediatas, né? Então não precisa mais aqueles 2, 3, 5 dias para avaliar um risco de fornecedor, que é uma forma manual, né? Entrar lá na internet, fazer a busca, entra lá no processo, são 108 tribunais no Brasil, tem que entrar em um por um para ver se tem algum processo crítico, acabou isso, essa plataforma centraliza tudo isso e entrega em alguns segundos o resultado, já dando um score de risco. Se esse score de risco já for um score baixo, automaticamente esse fornecedor pode ser aprovado. Né? Então, suprimentos tem uma autonomia muito grande nesse sentido. Suprimentos pode criar monitoramento do fornecedor, pode criar plano de ação para pedir uma ajuda, por exemplo, para avaliação de um fornecedor. Olha, esse fornecedor aqui deu um risco alto, eu vou pedir para a área de compliance, uma área de gestão de risco, ou qualquer outra área, jurídico, fazer uma avaliação mais detalhada desse fornecedor, ou mesmo uma consultoria especializada, a CETES pode ajudar dentro desse processo, e é uma ferramenta totalmente que pode ser integrada aos sistemas, né? Então, a partir do momento que você cadastra um fornecedor no ERP, pode automaticamente iniciar um processo de avaliação dele. Tá? Deixa eu mostrar ela na prática, que eu acho que fica mais fácil. Vamos lá. Então, aqui a gente pode fazer uma avaliação. Vou colocar aqui uma avaliação de uma empresa, só para vocês verem como é simples. Você vai selecionar se é uma pessoa física ou jurídica, coloca aqui o CNPJ dela, escolhe o workflow. Esse workflow qual é o motivo que você está fazendo essa avaliação, qual é o tipo de fornecedor, e a gente criou aqui, então vou colocar esse cara como suprimentos, mão de obra, né? Então, eu starto o processo e automaticamente ele já vai cair aqui dentro do, enfim, vai começar a analisar e fazer uma avaliação desse fornecedor, tá? Eu queria simular aqui com vocês um processo de avaliação, por exemplo, para uma compra de, vamos supor aqui, uma compra de computadores, né? Então, a gente colocou aqui 2 fornecedores, Dell e HP. Então, a gente pode, vamos colocar aqui, a gente vai atribuir para esse fornecedor algumas tags, né? Então, eu tenho um processo de cotação. Só um minutinho, que a minha plataforma aqui, eu acho que eu vou precisar logar novamente. Isso, vou precisar logar novamente, que ela deslogou. Tá? Então, só um minutinho. Vamos lá. Então, isso aqui é um acesso web, tá? Qualquer pessoa ele pode ter acesso de qualquer lugar, né? Então, não precisa ter nada instalado aqui, nenhum computador. Então, vamos lá, a gente voltou aqui. Estou dentro de uma avaliação da HP. Eu queria mostrar um pouquinho de como é que é o resultado dessa avaliação, né? Lembrando que a gente escolheu aqui um workflow de suprimentos, né? Então, dentro desse workflow, a gente escolheu aqui alguns temas de riscos específicos, né? Então, escolhemos aqui o tema ambiental, tema corrupção, criminal, financeiro, reputacional, e a gente poderia ter escolhido outros, mas eu estou escolhendo aqui dentro de um processo de avaliação de fornecedores de mão de obra não estratégicos, tá? Então, você pode entender um pouquinho mais o resultado de cada um desses temas de risco. Então, aqui a gente tem um resultado de um tema de risco corrupção, que é muito crítico. É só abrir aqui e você vai poder detalhar e entender quais foram os alertas gerados dentro desse tema de risco, né? Então, a ferramenta automaticamente vai buscar lá em todas aquelas fontes que eu comentei, vai ver se tem algum PEP dentro desse fornecedor, vai ver se tem algum servidor público, vai no TCU, né? Vai ver se tem alguma empresa, e se essa empresa está dentro de uma lista do TCU de inidôneo, vai analisar todos os processos judiciais relacionados aqui ao tema de risco, que a gente está olhando corrupção, e vai também analisar mídias, tá? De uma forma automática e centralizada. Então, não precisa ir mais lá na internet, no Google, jogar o nome do fornecedor, ficar passando aquelas milhares de páginas.
A ferramenta traz isso aqui centralizado para vocês e ainda traz alguns alertas, ou seja, a inteligência artificial vai analisar todas as mídias e vai já dar um resultado aqui de, olha, analisa essa, porque essa aqui pode ser mais crítica, porque ela foi lá no Ministério Público e viu que tinha uma notícia dessa empresa. Então, dá uma olhada, porque é um alerta que a ferramenta já gerou para você através de inteligência artificial. E aí, a próprio Suprimentos poderia descartar ou confirmar aquela notícia ou qualquer fonte dessa, se não achasse ou não entendesse que aquilo é crítico para a empresa. Tá? Então, vamos lá. Então, como é que eu vou atribuir aqui uma tag? Vamos lá, eu vou colocar aqui, simular como se a empresa, processo suprimento, estivesse passando por uma cotação, que eu vou chamar aqui cotação 10,38. Né? Então, a gente vai atribuir essa empresa a uma cotação específica. Então, eu coloquei aqui HP dentro desse processo de cotação, e aí a gente vai colocar os outros concorrentes, né? Quem mais está passando por esse processo dentro da empresa, quais são os concorrentes, a gente vai lá em todas as avaliações que a gente já fez, vamos pegar aqui a Dell também, a Dell, então, está dentro do processo dessa cotação, eu vou atribuir uma tag aqui para ela, para facilitar a comparação, né? Eu acho que Suprimentos sempre vai comparar a empresa, né? Então, é normal ter aquelas planilhas grandes de comparação, e um dos itens importantes é avaliação de risco, né? Quais riscos essa empresa pode me gerar, reputacional, é uma empresa que pode ter algum processo de corrupção envolvido, então vamos fazer uma avaliação dentro desse sentido, e a gente vai filtrar aqui somente aquelas empresas que estão dentro do processo de cotação, né, que a gente quer avaliar. Só um minutinho, deixa eu voltar aqui. Resultado geral, aqui. Então, eu tenho dentro do processo de cotação 1038, duas empresas, a Dell e a HP. Então, a gente tem aqui uma visão de risco, né? Então, a HP me trouxe aqui uma visão de risco baixo, com 5%, e a Dell trouxe uma visão crítica de risco aqui, com 34%. Uma média, o score geral do fornecedor foi 34%. Então, aí cabe uma avaliação aí em conjunto de qual dessas empresas pode seguir dentro do processo, né? Então, vamos supor que a Dell tem um preço melhor, tem um equipamento melhor para aquela cotação específica. Então, é um ponto a se levar para um comitê e falar, olha, a Dell tem um preço melhor, tem um equipamento que a gente entendeu melhor para esse processo, porém, ela trouxe aqui um nível de risco crítico relacionado a temas dentro do nosso workflow aqui, que é a avaliação de suprimentos para contratação de produtos, compra de produtos. Então, o comitê, enfim, ou o próprio Suprimentos poderia tomar uma decisão de falar, olha, esses itens aqui, essas questões relacionadas à empresa, de grau de risco relacionado a criminal, corrupção, ambiental, financeiro, são pontos que inviabilizam a continuidade dessa empresa no processo. Então, se essa for uma decisão, ela poderia excluir, né, finalizar que essa empresa aí não aprovar para o processo e ela estaria automaticamente dentro do RP fora do processo de cotação, dessa cotação aqui 1038. Tá? Então, esse é um exemplo de como é simples e fácil fazer uma avaliação de risco bem ampla com a nova ferramenta que é o Risk Check. Então, deixa eu voltar aqui para a apresentação. E aí, agora, a gente segue aqui com mais um quiz. Vamos, Bruno, podemos gerar a nossa segunda enquete? Então, falando um pouquinho mais da segunda enquete, a gente queria entender um pouquinho, né, o pessoal que está acompanhando, quais dessas tecnologias vocês mais utilizam na sua função, no seu dia a dia, né? O Process Mining, RPA, DPA, a diligência, o processo de diligências, ou nenhuma dessas acima, né? Então, quem puder responder um pouquinho, só para a gente ver como esses processos estão divulgados, né?
Ou todas, né? Não sei se alguém usa tudo isso no dia a dia, né? Que talvez é um pouco mais difícil, mas se usarem, tem essa opção aí também. Tá? Por enquanto, diligência e process mining. Process mining legal, pessoal, muito bom. Agora, poderíamos dizer aqui, né, diligências é um processo manual ou é um processo já automatizado, né? Fica com uma próxima aí, a gente faz um específico sobre diligências, né? Mas bom saber que todo mundo aqui, 75%, a grande maioria, 76% já faz, né, diligência de fornecedores, né? Eu acho que é uma tendência. Tá, isso aí eu acho que é um ponto aí relevante, assim, até vendo, o que a gente vê muito é que o pessoal de fato faz essa diligência na entrada do fornecedor, né, utilizando aí muitas vezes os birôs de crédito, né, o próprio Serasa, Boa Vista, enfim, traz alguns scores financeiros, né, reputacional, tem algumas plataformas também, mas muitas vezes o pessoal às vezes não olha algumas fontes, por exemplo, mídias negativas, né, relativas às empresas, algumas vezes o pessoal não utiliza. E mais importante, né, não é você só olhar esse fornecedor na entrada, mas manter esse acompanhamento ao longo da vida do ciclo de relacionamento do fornecedor com a empresa, né. Então, talvez aí também, pessoal, se vocês quiserem mandar aqui no chat, se vocês fazem essa divisão só na entrada ou se fazem ao longo do ciclo de vida do fornecedor, a gente entender um pouco melhor como é que está sendo utilizado. Legal. Deixa eu só responder aqui o Andy Santos, né, que ele falou, tá aguardando aqui um webinar sobre o diligência. A gente teve um webinar recente, então tá lá no site, no YouTube, no canal da CTS, tá um webinar que a gente fala só da plataforma Risk Check. Se quiser buscar lá, já está disponível. Legal. Vamos lá. E aproveitando, a Regina também perguntou sobre DPA e RPA. A gente teve um webinar também, né, Thiago? Sim, a gente teve um webinar sobre Intelligent Process Automation, que fala um pouquinho mais da jornada, né, como dar os primeiros passos aí para utilizar o RPA de forma eficiente, mas eu deixei aí no chat para quem tiver curiosidade. A gente tem um self-assessment online que você responde algumas perguntas para avaliar se o seu processo tem potencial para ser automatizado ou não. Tá? Então, fica a dica aí se vocês quiserem dar uma olhada também em algum processo específico que vocês são responsáveis. Legal. Bom, pessoal, então, para finalizar, né, estamos também em cima do horário, né, qual é o caminho, né, que se está praticando hoje para um Digital Procurement, né, o Procurement 4.0, né? Primeiro, né, investir em tecnologia, ela realmente reduz prazo, reduz custos, e com esse tempo a gente consegue ser mais estratégico, né? Uma das grandes dores, sem dúvidas, isso aqui a gente acabou não sendo apontado nas respostas lá, até porque a gente não colocou como opção, mas a gente sabe que suprimentos precisa ser mais estratégico e é cobrado para ser mais estratégico, né? Então, sem tecnologia, a gente não consegue ter tempo para ser estratégico, né? A gente vai estar sempre correndo atrás das necessidades, né? Segundo, é fundamental, né, estender a atuação não só na homologação, mas em todo o ciclo de vida, né? Isso que é ser efetivamente estratégico, né? As oportunidades e riscos, elas não estão só na primeira oportunidade, né, na seleção, na homologação, na primeira fase, né? Mas ela tem oportunidades, tem riscos que têm que ser gerenciados em todo o ciclo de vida desse fornecedor dentro da nossa empresa, né? É super importante, né, porque a gente acaba tirando uma foto do fornecedor, né, e passa essa fotografia adiante, né? Mas as coisas mudam muito rapidamente hoje em dia, né? Então, um problema que ele tem, algum tipo de comentários e começam a minar o problema do fornecedor, é possível a gente predizer, né? A ferramenta Risk Check, por exemplo, usa inteligência artificial para analisar mídias, né? Então a gente vê o que as pessoas estão falando daquele fornecedor específico, né? Então você consegue saber, opa, eu vou ter problema com essa pessoa, ele tem uma tendência a ter problema, né? A gente consegue monitorar, a gente consegue, por exemplo, rodar automaticamente a mesma avaliação todo mês, todo ano, todo dia. Você escolhe a periodicidade, roda, e você consegue ser avisado se vai ter algum problema. Ele tem até, o Tasso não mostrou, mas consegue acompanhar uma curva, a curva de risco daquele fornecedor. Então, de repente, não tinha nenhum problema, ele começou a ter um processo, amanhã ele teve menções negativas, depois ele começou a ter problemas de sócios e tudo mais, a curva vai crescendo,
você consegue falar, opa, está na hora de eu trocar esse fornecedor e ser proativo em relação às nossas áreas clientes, né? Infelizmente, ainda não tem aquela bala de prata, né, que o pessoal fala, uma solução única, né, essa cola de soluções que a gente está vendo hoje em dia. Eu duvido que vamos ter aí uma solução única que atenda tudo, mas são soluções hoje em dia que se falam, se integram bem. Então a gente consegue misturar um RPA com um Process Mining, com DPA, com o Risk Check, por exemplo, cada um se ajudando e automatizando 100% da tarefa da área de suprimentos, né? Lembrar também que, né, não basta colocar tecnologia, né? O Process Mining mostrou isso, né? 50% daquele processo de compras bypassava o que estava determinado pela organização, né? Então, precisa conversar, precisa definir novos processos, novos normativos, envolver todas as pessoas, porque a mudança na tecnologia impacta mudança de processos e de premissas, né? E o futuro é esse. O recado que fica aqui é que é inexorável, né? A gente está indo na digitalização, não podemos ficar para trás. Tem tecnologia, tem que investir, porque as áreas estão cada vez, nossos clientes, né, estão cada vez mais rápidos, mais digitalizados e vão exigir isso da gente. Então, a gente corre realmente o risco de ficar cada vez mais operacional e não é isso que a gente quer, né? A gente quer ser muito estratégico e para isso precisamos acompanhar e até às vezes estar à frente dos nossos clientes, né? Então, hoje em dia, Big Data é fundamental para você guardar todos os dados daquele fornecedor, guardar todos os dados das compras, todos os processos que tenham, para você conseguir entender o perfil, o Smart Diligence, né, do Diligence também, os Process Automations, DPA, RPA, tudo mais, né? Muita inteligência artificial hoje em dia, internet das coisas, por exemplo, para saber a performance daquele equipamento no campo e tudo mais. E está entrando até blockchain já está virando mainstream aí. A gente conseguiu usar o blockchain para registrar todo o ciclo de vida daquele produto, daquele fornecedor e tudo mais, né? Então são tecnologias que estão vindo e não podemos ficar para trás. Então, basicamente são esses os comentários finais. Você, Thiago, Tasso, também querem fazer algum comentário? Eu acho que é isso, Fiz. Eu só queria também, gerou mais uma dúvida aqui, a Cristina perguntando um pouquinho mais da plataforma, né, algumas outras dúvidas do Risk Check. Foi muito rápido aqui, a plataforma tem uma série de funcionalidades que não dá tempo de mostrar, mas ela pergunta se podemos automatizar o prazo que a ferramenta roda novas avaliações. Sim, você define a periodicidade, né, de avaliação. E ela pergunta se armazena isso numa base para termos painel de fornecedores e seus riscos. Também, Cristina. Então, você vai ter uma base própria para a sua empresa, né, para o seu negócio, com todas as avaliações realizadas, tá? E acompanhar a evolução do risco. Eu acho que, só complementando, né, Maurício, acho que a grande questão é que essas tecnologias, com a facilidade de uso, né, redução, por exemplo, de dependência de TI, muitas vezes as áreas de negócio é quem estão tocando essas ferramentas hoje em dia, né? Não precisa mais ter um expert em programação, desenvolvimento, para você implantar tecnologias como RPA, DPA, que já estão bem simples, bem intuitivas e bem fáceis de você implantar. Então, um grande benefício que a gente consegue trazer a velocidade, né, e a entrega de resultados muito rápidos a partir dessas soluções que hoje estão disponíveis, né. Acho que disso aí também toda a parte de gestão de mudança que o Maurício comentou é fundamental, tendo a ferramenta na mão da área demandante, né, na área cliente, vocês aí no caso de compras, isso fica muito mais fácil de você fazer o change management, né, embarcar todo mundo ali dentro para garantir o uso efetivo daquela solução. Acho que é isso. Bom, gente, então eu agradecer a participação de todo mundo. A gente conseguiu responder, eu acho que a maioria das dúvidas aí, mas quem ainda tiver algum ponto, quiser explorar, tá aí os nossos contatos aí, fique à vontade para mandar um e-mail, entrar em contato com a gente, caso queira aprofundar mais em alguma das temáticas que a gente trouxe. Muito obrigado a todos. Obrigado a todos. Até o próximo. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Obrigado. Tchau.